E aí, galera, a gente vai agora aqui para a aula de hoje, os tipos de organização. Então, nós já vimos que a organização é um conjunto de pessoas, né, que se unem para conseguir um objetivo que uma sozinha não iria conseguir. E aí existem as organizações para fornecer todos os tipos de produtos e serviços. Elas podem ser classificadas de muitas maneiras, por tamanho, por natureza jurídica, por área de atuação, né? Olha, por tamanho, essa é uma organização de pequeno, médio ou grande porte. Pessoa jurídica, se é um microempreendedor individual, se é uma microempresa, se é uma LTDA, né? Se é uma SA, se é uma Eireli. Por área de atuação, no ramo da indústria, no serviço ou no comércio, né? E por outros critérios também. Segundo o setor da economia em que atuam, as organizações podem ser classificadas em três tipos principais, que são o governo, empresas e organizações do terceiro setor. Galera, por ter uma natureza jurídica, né? É muito difícil de você encontrar uma empresa que se enquadre em dois desses ramos aí, tá? Nos ramos da classificação principal: governo, empresa e organização. Se ela é do governo, então ela não é uma empresa, vocês vão ver a diferença, e se é uma empresa, também não é uma ONG, né? Uma terceiro setor. Então vamos lá. Primeiro setor, governo. O governo compreende as organizações do serviço público. Olha só, galera, aqui está a grande diferença. O governo são as organizações de serviço público que administram o Estado e prestam serviço aos cidadãos. O Estado é uma entidade jurídica que ordena a vida dos cidadãos de um país ou nação. São funções do Estado: arrecadação de impostos, produção de leis, defesa, justiça, educação, diplomacia e segurança pública, entre outros. O governo cuida dessas funções por meio de organizações de vários tipos. Organização de administração pública direta, como os ministérios e as secretarias. O que é organização pública direta? São aquelas que estão ligadas diretamente ao governo, né? Como os ministérios e as secretarias. Autarquias, como universidades públicas, né? O que é uma autarquia? Ela tem um regimento próprio. Por exemplo, as universidades públicas, ela tem um reitor, ela tem um regimento que vai reger as leis ali dentro da instituição, né? E funções: fundações e empresas estatais. São empresas que são ali do governo, né? O segundo, o segundo são as empresas, né? Tá aqui. Uma empresa é uma organização de negócios que tem o objetivo de vender produtos e serviços e obter lucro, tá? Olha só, galera. Essa palavrinha lucro aqui faz toda a diferença para esse tipo de organização, tá bom? Olha, o lucro é o dinheiro que resta para a empresa depois que foram pagos todas as despesas. As empresas em geral são organizações criadas por pessoas, olha galera, por pessoas por meio de investimento de montante chamado capital. Olha só o que é interessante aqui, né? Para diferenciar as empresas do governo, o governo ele é o setor público, é o serviço público. As empresas são o serviço privado, são criadas por pessoas físicas, com interesse próprio de ter o quê? De ter lucro. E elas são criadas através de quê? De um investimento, um monte de dinheiro chamado capital. O capital de algumas grandes empresas é dividido em ações, que pertencem a muitas pessoas, chamadas acionistas. As pessoas que detêm o capital de uma empresa são seus proprietários. Ou seja, galera, uma empresa ela quer aumentar o tamanho, quer aumentar a produção. Então o que ela faz? Ela coloca no mercado, na bolsa de valores, ações dessa empresa. Para quê? Para capitalizar, para conseguir dinheiro. Aí eu, Adriano, vou lá na bolsa e compro uma ação dessa empresa através de uma corretora. Eu comprei essa ação e o meu dinheiro foi direto para essa empresa. E ela vai pegar esse meu dinheiro e vai investir lá dentro para construir, para comprar mais máquinas ou construir um galpão, alguma coisa nesse sentido.
E aí eu, como comprei uma açãozinha dessa empresa, eu também me torno dono dessa empresa, que é o chamado acionista, porque eu tenho uma ação. As pessoas que detêm o capital de uma empresa são seus proprietários, são empresários ou pessoas de negócio. O lucro produzido por uma empresa pertence a seus proprietários. Algumas empresas são criadas por iniciativa do governo. Aí, olha só, galera, aqui pode causar um pouquinho de dúvida, tá? Algumas empresas são criadas pelo governo também, né? São as empresas estatais. As empresas como o Banco do Brasil ou a Petrobras, cujas ações pertencem ao governo e a pessoas, são as empresas de economia mista. A grande diferença aqui, galera, das empresas estatais para empresas privadas é que o lucro da empresa privada são dos acionistas, são dos donos dessa empresa. O lucro da empresa estatal, ou seja, do governo, não é do presidente da República, né? Não é do governador, não é do prefeito, ele é público, o lucro ele é público, ele não é daquele gestor, ele não vai poder pegar aquele dinheiro, por mais que a gente veja ao contrário muitas vezes, né? Ele, ele não vai pegar aquele dinheiro e botar no bolso dele, porque o dinheiro é público. E o lucro da empresa privada, daquela pessoa física que criou a sua empresa, é sim dele. Ele vai pegar aquele lucro depois de pagar todas as contas e vai botar no bolso dele. Tá bom? Essa é a grande diferença de uma para outra. E o que é uma economia mista? Por exemplo, a Petrobras é quando ela abre a economia dela, uma estatal, né, para o mercado, lá da Bolsa de Valores, você vai lá e aí você compra uma parte dessa empresa, como eu já expliquei, né? Aí ela deixa de ser apenas do governo, ela também é de uma pessoa física. Aí sim, essa pessoa física tem direito a uma partezinha do lucro dessa empresa, correspondente ao número de ações que ela comprou, tá bom? E aí, galera, a gente tem para finalizar aqui o terceiro setor. O terceiro setor, ele é chamado, o terceiro setor, o chamado terceiro setor, sendo o governo o primeiro setor. Então, o governo é o primeiro setor. As empresas, né, é o segundo setor. Então, o terceiro setor compreende as organizações de utilidade pública que têm origem na sociedade e não no governo. Essas organizações, algumas delas chamadas organizações não governamentais, ou seja, as ONGs, não têm finalidade lucrativa. Galera, então é o seguinte, o terceiro setor corresponde às organizações que não têm fins lucrativos. Elas não são criadas pelo governo para ter lucro público, também não são criadas por uma pessoa física para ter um lucro privado, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos. É quando se cria uma organização, né, um conjunto de pessoas que tem o mesmo objetivo, para atingir um objetivo que uma só não iria conseguir. Ela cria uma ONG, as pessoas criam uma ONG porque existe uma dor na sociedade, e aí se cria uma organização para curar a dor da própria sociedade, como por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Né? Um conjunto de médicos viu que uma parte do mundo precisava muito de assistência médica, então eles se juntaram, né, para ir curar essa dor da sociedade. Mas eles vão ganhar dinheiro lá? Não, não vão ganhar dinheiro. Eles vão fazer uma ação sem fins lucrativos. São as ONGs. Não tem finalidade lucrativa. As ONGs dedicam-se a causas como educação, assistência médica, desenvolvimento humano e comunitário, ou representam os interesses de um grupo social. Esse é o papel ideal das ONGs. Frequentemente, elas são acusadas de não cumprir esse papel e de se apropriar de recursos públicos que são consumidos de forma obscura. Basta ler os jornais. É o que acontece, né, gente? A gente vê que tem pessoas que criam ONGs para conseguir captar recursos públicos para utilizar nessas ONGs e acabam colocando o dinheiro no bolso, mas o dinheiro não é delas, o dinheiro é da ONG. E esse dinheiro tem finalidade de curar uma dor da sociedade. E aí acabam pessoas, gestores de ONGs, colocando esse dinheiro no bolso. Né? E a gente já viu que esse tipo de ação é apenas do segundo setor, ou seja, das empresas privadas. A empresa privada, sim, o dono pega o dinheiro e pode colocar no bolso, deve colocar no bolso, né? É o lucro dele. Tá bom, galera? Então, esses são os três tipos
organizações, né? E aí a gente vai seguindo por aqui. Na próxima aula a gente tem um assunto muito bacana para vocês também. E vou enviar a atividade dessa parte do conteúdo, que são os tipos de organização. Um grande abraço a todos, fique com Deus, e a gente se encontra aí, se Deus quiser, presencialmente logo logo. Abraço, tchau!